Fala galerinha, se você chegou aqui no nosso canal é porque você está querendo ficar informado, você está querendo aprender mais sobre as ciências, sobre os conteúdos que caem nos vestibulares. Então você vai assistir um vídeo agora muito massa sobre algo muito importante para a sua prova. É isso mesmo. Então fica aí, assiste o nosso vídeo até o final e já já a gente tá junto de novo. Ei, olha só, olha só. Para quem tá com a azia que eu tô, esse café tá bem. Ah, Maria. Ei, presta atenção, presta atenção. Joguei os 34, dissolvi os 34, sim ou não? Consigo dissolver mais? Não, porque qual era o meu limite? E eu não cheguei no limite, não foi? Eu não joguei a quantidade máxima, não é, Renato? Então eu não consigo dissolver mais. Gente, a solução tá no limite. A gente disse que ela saturou, não é? Então essa é uma solução saturada. Saturada. Em paz, gente, sim ou não? Moleza, né? Moleza, moleza. Ei, tenho 100 gramas de água, dá para dissolver quanto do sal? 34. Escute. Joguei 40 gramas do sal. Vai conversar aí, presta atenção. Joguei 40 gramas do sal. Dissolvi os 40. Só dissolvi quanto? Só dissolvi 34, que é o que ela consegue dissolver. Só dissolvi 34. Então eu tenho 34 gramas que estão dissolvidos. Todo mundo de acordo, sim ou não? Beleza. Sobrou quanto? Esses 6 gramas, o que é que acontece com ele? Ele precipita, vai para o fundo, ele vira corpo de fundo, corpo de chão, precipitado, do jeito que você quiser chamar. Então você tem 6 gramas de corpo de fundo. Corpo de fundo. Ei, essa é uma solução que a gente chama de saturada. Saturada com precipitado. Saturada com precipitado. Tranquilo, gente? Sim ou não? De boa? Tu entendeu isso, ó? 34 era o limite, eu joguei 40, passou do limite, e o que passou do limite vai para o fundo, corpo de chão, precipitado. Impar, né, não? De boa, de boa. Ei, me tira uma dúvida. Qual solução tem mais sal dissolvido? A solução saturada ou a solução saturada com precipitado? Ei, fica aqui comigo que eu tenho que conversar um negócio com você que é papo de mudança de vida. Essa história de mudança de vida parece jogo do tigrinho, essas coisas, né? Ei, falando sério agora, vê só. Eu tô aqui para vocês com um cronograma de estudos intensivo. Você que quer mandar bem no Enem e em todos os vestibulares do Brasil, esse cronograma é intensivo dos conteúdos mais recorrentes por ordem de prioridade. É tanta coisa que eu tenho para te oferecer que eu até anotei aqui. Primeiro, são 22 semanas de estudo, 22 semanas intensivas de estudo de todas as matérias, falando dos conteúdos mais recorrentes para a prova. Ah, professor, só isso? Só um cronograma? Encontro na internet, em qualquer site. Ei, não é só isso não, vê só. Eu vou também te fornecer uma aula de mentalidade do aprovado com um especialista em aprovações, um professor que é especialista em aprovações, para te falar sobre como deve ser o mindset, como deve ser a mentalidade daquele aluno que em breve será um aprovado. Além disso, fórmulas de física para o Enem, as fórmulas que você tem que ir sabendo para a prova do Enem, para você gabaritar a prova de física, tá bom? Também estratégias de prova, o que fazer ali na hora da prova, se resolve as mais difíceis, as mais fáceis, tudo isso com um professor especialista para te passar todas as estratégias de prova, estratégias matadoras para você gabaritar as suas provas aí. O professor não acaba mais não, calma que tem mais coisa. Técnicas de estudo eficiente, o que você precisa para otimizar o tempo. A gente sabe que tempo vale ouro, então técnicas de estudo eficiente para que você consiga aprender a maior quantidade de conteúdos em menos tempo, tá certo? E para fechar tudo com chave de ouro, um método de revisão, como as revisões precisam ser feitas, beleza? Ei,
Professor, acabou? Claro que não. Os 50 primeiros compradores de tudo isso que eu te falei, que tem um preço irrisório, os 50 primeiros compradores vão concorrer a um mega aulão para revisão da UniFSM ou da Unifip. Então não fica de fora, garante sua vaga, são vagas limitadas, a gente tem que ter uma quantidade máxima para poder fornecer tudo isso de forma excelente para os alunos, beleza? E os 50 primeiros vão estar concorrendo a um aulão para Santa Maria ou para a Unifip, beleza? Valeu! Vou de novo, tá? Qual solução? Qual solução tem mais sal? Dissolvido. Essa palavra no final faz toda a diferença. É igual, não é não? Qual solução tem mais sal dissolvido? As duas, é igual. Vê. Tem quanto dissolvido na saturada? Tem quanto dissolvido na saturada com precipitado? 34. Então, as duas têm a mesma quantidade de sal? Não, tem a mesma quantidade de sal dissolvido. Entende a diferença de ter quantidade de sal e quantidade de sal dissolvido? Vamos nós. Eu tenho 2 copos de suco de acerola, tá bom? 2 copos de suco de acerola. Vamos combinar que eu consigo dissolver 3 colheres de açúcar no máximo? Pode ser? Então, qual é a solubilidade? Presta atenção, olha para cá. Deixa eu estar copiando ali. Presta atenção aqui, ó. Tenho 2 copos de suco de acerola, tá bom? A solubilidade que a gente combinou, nem sei se é isso, eu estou inventando, mas a solubilidade que a gente combinou é o seguinte: 3 colheres de açúcar para cada copo de suco, não é assim? Nesse primeiro copo eu coloco 3 colheres de açúcar. Dissolvo as 3 colheres, sim ou não? Dissolvo ou não dissolvo? Dissolvo. No segundo copo eu coloco 10 colheres de açúcar. Eu dissolvo as 10 colheres? Eu dissolvo quantas? 3. E sobram 7 que vão para o fundo, não é isso? Nesse copo tem quantas colheres de açúcar? Nesse copo tem quantas colheres de açúcar? 10. Entende que a pergunta é diferente? Nesse copo tem quantas colheres de açúcar dissolvida? Nesse copo tem quantas colheres de açúcar dissolvido? Entende a diferença? Qual copo está com suco mais doce? Qual suco está mais doce? O que tem 3 dissolvido ou o que tem 3 dissolvida? O que tem 3 colheres ou o que tem 10 colheres? Qual que está mais doce? É igual. Tem quantas dissolvidas aqui? E tem quantas aqui? 3. Só adoça o suco, o açúcar que está dissolvido. Qual suco está mais doce? Os dois estão iguais. Porque nesse tem 3 colheres de açúcar e nesse tem 3 colheres de açúcar. Adianta tu entupir o suco de açúcar? Não adianta. Vindo vai ficar mais doce? Não vai. Não vai. O máximo que vai acontecer é quando você beber, vai vir o resto do açúcar junto. Não vai deixar mais doce, tá bom? Porque ele tem um limite máximo de solubilidade. Fechado? De boa? Tranquilo, né? Agora olhe para essa última aqui, ó. Olhe para essa última. Escute. Olha a frase que eu estava falando, tá? Presta atenção. Joguei 30, dissolvi 30. Joguei 34, dissolvi 34. Joguei 40, dissolvi 34, sobrou 6. Escute o que eu vou te dizer. Dissolvi 37 gramas. Ei, escute. Dissolvi 37. Eu não disse mais joguei, eu disse que eu dissolvi. Era para dissolver quanto? Eu dissolvi 37, não foi? Eu fiz o quê? Eu esquentei. Aumentei a temperatura, não foi? Só que a desgraçada da questão diz assim, mas continua a 20 graus Celsius. Aí, só para gás. E não mexi na quantidade de soluto nem de solvente. Eu aumentei a temperatura, aumentei. Errada você não tá. Só que depois eu diminuí para voltar a 20 graus Celsius. Ei, presta atenção, presta atenção. Primeiro, eu aumentei a temperatura. Era para dissolver quanto, hein? Era para dissolver 34. Aí eu esquentei, consegui dissolver os 37, não foi? Só que eu quero que ela continue a 20, preste atenção. Aí eu fui diminuindo a temperatura gradativamente. Tu tá vendo que eu tô fazendo uma gambiarra para conseguir? Tá vendo que eu tô fazendo um ajeitado, né? Para conseguir? Ei, era para dissolver 34, tem dissolver 37. Olha para ela, ela tem corpo de fundo? Não, porque os 37 gramas estão dissolvidos. Só que, gente, eu esquentei, depois resfriei. Eu fiz um ajeitado. Tu acha que essa solução é estável ou instável? Instável. A primeira coisa dela é que ela é uma solução muito instável.
Vini, o que é que tu quer dizer com instável? Eu quero dizer o seguinte, ó. Ela tá bem paradinha, não tá bem paradinha? Se eu faço assim nela, ó. Dou um tapa nela, pra assustar ela. Ei, o que tá além do limite, tu acha que vai continuar dissolvido ou vai precipitar? Vai precipitar. Na hora que eu dei o tapa aqui, ó. Quanto é que precipitou? 3 gramas, porque é o que estava além do limite. Tá vendo que ela não consegue sustentar o que está além do limite, porque ela é muito instável. Se eu fizer o seguinte, ó, se eu colocar mais 1 grama do sal, presta atenção, se eu colocar mais 1 grama do sal, eu não vou estar desestabilizando a solução, vai precipitar quanto? 4. 3 que está além do limite e 1 grama que eu coloquei. Concorda? De boa? Ei, o nome dessa solução que você tem que esquentar e depois resfriar, fazer essa gambiarra que ela é instável, é uma solução super saturada. Gente, agora se tu mexe numa solução super saturada, ela volta a ser o quê, hein? Não é? Porque na hora que eu bato, eu não vou precipitar o que está além do limite e ela volta a ser saturada com precipitado. Só que vê, olha aí. Antes dela virar saturada com precipitado, do jeito que ela está aqui, super saturada, onde tem mais sal dissolvido? Na supersaturada ou na saturada com precipitado? Tem mais sal dissolvido. Tem quanto dissolvido aqui? 37. Agora, se eu mexer com ela, aí ela vira uma saturada com precipitado e a concentração fica igual a dessa daqui. Fala, irmão. Qual? Não, ela é de boa. Ela chegou no limite e o resto fica aqui embaixo, não participa da solução. De boa, normal. O problema é essa daqui, ó. Que ela tá com coisa além do que ela podia ter. É como se as coisas tivessem encaixadas assim, ó, já caindo. Aí quando eu bato, a quantidade que tá a mais vai precipitar. Por isso que ela é instável. Beleza? De boa? Gente, me diz uma coisa. Deixa eu te dar um exemplo, na verdade, de solução supersaturada. Olha aí, ó. Olha aí, o pessoal de casa pediu pra gente repetir. Vê. Volte aqui, ó. A frase foi. O que foi que eu falei aqui? Qual foi a frase que eu disse, hein? Joguei 30, dissolvi 30, não foi? Joguei 34, dissolvi 34. Ó, você de casa. Joguei 40, dissolvi quanto? E sobrou 6. O que sobra é o precipitado. Beleza. A frase aqui foi: dissolvi 37. Aí você diz: esquentou. É o primeiro pensamento: esquentou. Só que a questão me disse que continuou a 20 graus Celsius. Então eu esquentei e depois eu fiz o quê? Resfriei. Olha aí, Duda, presta atenção. Esquentei e depois esfriei. Eu fiz como se fosse uma gambiarra mesmo, um ajeitado, para conseguir a solução dar certo, não é? Eu queria dissolver além do limite, eu queria dissolver 37. Aí eu mexi em alguma coisa para conseguir dissolver esses 37. Por ter mexido na temperatura, esquentado, esfriado, ela é muito instável. Qualquer coisa que eu fizesse, eu der uma batidinha nela, aí ela vai precipitar o que está além do limite. E vai precipitar quantos gramas? 3 gramas, porque só dava para dissolver 34 e eu dissolvi 37, tá bom? Se eu colocar mais sal aqui, ó, vai dissolver os 3 gramas que estão além do limite e o sal a mais que eu coloquei. Ela é uma solução muito instável, de boa? Então você tem que aquecer e depois fazer um resfriamento gradual. Resfriar. Para você conseguir fazer uma solução supersaturada. Diz Maria Eduarda Estrela, você entendeu? Sim ou não? Deixa eu te dar um exemplo. Vê só. Você já viu, bicho, a galera consegue falsificar mel. O povo faz mel falso. Diga aí, meu irmão. Como é que eles falsificam mel? Eles fazem o seguinte, ó. Pega um pouquinho de mel mesmo, né? E faz um xarope com água e muito açúcar. Faz um xarope com água e muito açúcar e mistura para fazer o mel render. Porque mel em si é caro, né? Aí você coloca água e muito açúcar para o mel render. Como é que ele faz esse xarope? Ele bota um pouquinho de água no fogo, larga açúcar dentro e vai mexendo, mexendo. Tá vendo que ele colocou açúcar demais? Açúcar além do limite. Como é que ele conseguiu dissolver todo aquele açúcar? Ele fez o quê? Esquentou. Aí ele misturou com mel e depois deixou lá. Aí foi resfriando e tá tudo ok. Você olha direitinho, você até mexe um pouquinho direitinho.
Aí quando aquele mel passa um tempo parado lá no armário de sua casa, o que começa a acontecer? Não sei se você já notou. Ele começa a pedrar, açucarar, uma parte do mel vai descendo, não é? A gente diz que ele açucara, vai ficando o mel todo açucarado. Sabe o que é aquele açúcar? É a quantidade que ele colocou além do limite. Ele tinha feito uma solução super saturada em açúcar. Passou um tempo paradinho lá, você mexeu e tal, e ele diminuiu a solubilidade e voltou a ser uma solução saturada com precipitada. O açúcar precipita. É por isso que o povo no sítio bota a garrafa de mel em cima das telhas. Não sei se você já viu. Tem gente que faz isso, coloca em cima da telha e diz que o mel volta. Magicamente o mel volta porque em cima da telha é mais quente. Fica batendo o sol, esquenta, dissolve o açúcar e pronto, o mel está pronto de novo, não é? Então ali é uma solução super saturada. Quer ver outra solução super saturada? Refrigerante fechado. O que é que tem além do limite no refrigerante fechado? O gás. Na hora que você abre, o gás que está além do limite sai. Você desestabilizou a solução e ele sai, tá bom? Solução super saturada. Combinado, meu povo? Tudo em paz? De boa? Beleza? Vamos fazer nosso intervalo. Já já a gente volta.
Pessoal, vamos lá, vamos retornando, você de casa. Gente, abra seu material na página, abra seu material na página 105, por gentileza. Cento e cinco. Página 105. Abra aí seu material, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Gente, vamos fazer essa questão juntos. O de você está preto e branco ou está colorido? Está preto e branco? Tá? Beleza. Mas vai dar certo. Olha só. Metas de sala, página 105. Metas de sala, página 105. Questão 1. Questão 1. A recristalização é uma técnica de purificação de sólidos. Gente, rapidinho, rapidinho. Veja só. Se ele vai recristalizar, quer dizer que antes ele estava como, hein? Se ele vai recristalizar. Antes ele estava como? Pensa um pouquinho. Estava como? Estava aquoso, estava dissolvido. Não estava dissolvido? Ele ali dissolvido. Por exemplo, se eu quero dissolver mais um sal, geralmente eu faço o quê? Não aqueço, né? Geralmente eu esquento. Presta atenção. Então eu coloquei sal em água, e esquentei essa água. Tu está conversando ainda, presta atenção. Coloquei sal em água e esquentei essa água. Tu concorda que esse sal vai ser dissolvido e vai ficar aquoso, não é assim, né? Se eu quero recristalizar esse sal, o que é que eu faço para recristalizar mais rápido? Não, vamos nós. Sal e água. Coloquei sal e água, mexi. Não vai sobrar um pouco embaixo, né? Se eu colocar muito sal. Se eu quiser dissolver esse sal que está ali embaixo, o que é que eu faço com a água? Esquento, né? Se eu quero recristalizar esse sal, o que é que eu faço? Esfrio. Concorda? De boa? Então, se eu quero dissolver, eu aqueço. Se eu quero recristalizar, que é o contrário, eu esfrio. Combinado? De boa? Na paz? Beleza. Se um pouquinho de aquecimento, pensa comigo, se um pouquinho de aquecimento dissolve muito, tu concorda que um pouquinho de resfriamento recristaliza muito também? Concorda comigo? Vou de novo. Ó. Esquentei só um pouquinho e já consegui dissolver muito. Se eu esfriar só um pouquinho, o que é que acontece? Cristaliza muito. De boa? Não é? Beleza. Vamos nós. Tendo isso em mente, vamos resolver a questão. A recristalização é uma técnica de purificação de sólidos. Ela consiste, olha aí, ó, na solubilização a quente do produto em um solvente adequado. Quer dizer que ele vai esquentar. Beleza. Filtração da solução para a retirada dos contaminantes que são insolúveis e permite que a solução atinja a temperatura ambiente, 20 graus Celsius. Gente, o que é que ele está te dizendo? O que é que ele fez nesse processo? Lê aí de novo. Lê aí. O que é que ele fez nesse processo? Hein? Me diga aí, vá. Ele esquentou e depois esfriou. Quer dizer que ele pegou uma substância, dissolve ela esquentando, filtra para tirar o que não foi dissolvido e depois esfria, que aí ele tem esse sólido purificado. Não é isso, né, que ele falou? Traduzindo aí. Beleza. Estão disponíveis 4 solventes, A, B, C e D. E a curva de solubilidade X nesses 4 solventes. Gente, no gráfico, vocês conseguem identificar quem é A, quem é B, quem é C e quem é D, mesmo estando preto e branco? Tá colorido? Tá? Ah, que bom, que bom. Então você consegue identificar, né? Quem é A, B, C e D? Consegue? Beleza, show de bola. De acordo com as informações, assinale a opção que apresenta o solvente mais adequado para a recristalização de X na temperatura de 100 graus Celsius. Beleza, beleza. Gente, olha só. Você tem o A, B, C e D. Na temperatura de 100 graus Celsius, primeiro está quente, não está quente 100 graus Celsius, qual é o mais adequado? Pense comigo, para ser o mais adequado tem que dissolver muito ou pouco na hora que eu esquentar? Tem que dissolver muito, não é? Olhe, em 100 graus Celsius, qual é o que dissolve mais? Ou quais são os que dissolvem mais?
B e D, né? Quadradinho, xzinho, não é? Não são os que dissolvem mais. Só que de 100 ele vai para quanto depois? Não. Ele esquenta até 100. Aí lá no texto ele diz que resfria a quanto? A 20, não é? Aí quando ele baixa a temperatura... Ó, tu já tirou um monte aí. Tu só ficou com B e D, não foi que tu ficou? A 100 graus Celsius, a 100 graus Celsius. Quais os que dissolvem mais? B e D. Quando você resfria, tu não quer que recristalize? Então tu quer que fique muito dissolvido ou pouco dissolvido? Procure entre B e D a 20 graus Celsius, qual é o que dissolve menos? O B. Então veja, de acordo com as informações, assinale a opção que apresenta o solvente mais adequado para a recristalização de X, de forma a otimizar o rendimento. Então, quando esquenta, tu quer que dissolva muito ou pouco? Quando esquenta? Muito. Quem é que dissolve muito? B e D. Quando esfria, tu quer que dissolve muito ou pouco? Pouco, que é para ter o cristal, não é? Para ele recristalizar. Qual é o que dissolve pouco entre B e entre D? B. Gabarito, letra? Só isso. Só isso. Tá bom? Gabarito, letra B de bola. Você de casa, tudo em paz? Fala comigo, vá. A gente vai agora para a questão 2. Questão 2. Posso apagar esse lado? Posso? Questão 2. Quando o composto, como é que é o nome desse composto? Hidróxido de lítio. É dissolvido em água. Forma-se uma solução aquosa que contém íons Li mais e OH-. Conduz corrente elétrica essa solução? Conduz ou não? Conduz, não conduz? Tem Li mais, OH-, não? Em um experimento, certo volume de solução aquosa de hidróxido de lítio à temperatura ambiente foi adicionado a um becker de massa 30 gramas, resultando na massa total de 50 gramas. Espera aí. Ele pegou um becker. Qual é a massa do becker? 30 gramas. Aí ele colocou um negócio aqui dentro, não foi? E ficou quanto a massa total? 50 gramas. Quer dizer que o negócio que ele colocou dentro tem qual massa? 20 gramas. Então, tu concorda comigo que o que ele colocou foi 20 gramas de hidróxido de lítio, na verdade, da solução de hidróxido de lítio, né? Deixa eu até escrever para ficar mais claro aqui para a gente, ó. Solução de hidróxido de lítio. Por que eu estou dizendo a solução? Porque ele colocou só hidróxido de lítio. Ele colocou hidróxido de lítio mais água, não foi? Então, aqui, ó, essa solução de hidróxido de lítio, LiOH mais água. Todo mundo de acordo que a solução é isso, gente? Sim ou não? Ó, só a preparação da questão, vê só. Qual é a massa do becker? Aí ele disse que quando colocou a solução, tudo junto pesou quanto? Então ele colocou quanto de solução? E tu sabe que a solução é formada por soluto e por solvente. Então 20 gramas é a massa do hidróxido de lítio. É a massa de quem? Da solução, hidróxido de lítio com água. Combinado assim? De boa? Beleza. Aí vamos lá. O que mais que ele disse pra gente? Resultando uma massa total de 50, evaporando a solução até a secura. A massa final, becker e resíduo, é 31 gramas. Gente, vê só. Ele disse que evaporou até a secura. Então, o que é que ele tirou lá de dentro? Água, não foi? Tu consegue me dizer quanto de água ele tirou? 19 gramas, não foi? 19? Como que é 19? Qual é a massa do becker? 30 é do becker. Ele diz que quando secou, ficou quantos gramas? Então, o que sobrou? Sobrou quanto?
Não sobrou 1 grama, não foi? Esse 1 grama que sobrou, é de que esse 1 grama que sobrou? Do resíduo, que é o hidróxido de lítio, não é? Então, vê, quanto você tinha de água? Eu nem sei se precisa disso, eu estou só embaralhando aqui. Quanto você precisa? Quanto você tinha, né? 19. Quanto você tem hidróxido de lítio que você viu? 1 grama. 1 grama, não é? Secou, tirou 19, sobrou 31. 30 é do Becker. E 1 é a massa do hidróxido de lítio. Não é assim? De boa? O que mais que ele quer saber aí pra gente? Vamos ver. Dessa temperatura, a solubilidade é cerca de 11 gramas para cada 100 de água, para cada 100 de solução, né? Não é 100 de água. Assim sendo, pode-se afirmar que na solução da experiência descrita, a porcentagem em massa de LiOH era. E aí, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer isso? E aí, 1 grama para 19 ou 1 grama para 20? Para 20. Para 20. Porque esse 1 grama faz parte de um todo. Qual é o todo? Ele mais a água. Entende? Entende? Não é isso, né? Então, vê. 1 grama é assim, ó. 20 gramas é quantos por cento da minha solução? 100%. Quanto você tem do hidróxido de lítio? 1 grama, que vai ser X. Pronto, acabou-se, né? Ou então você faz 1 dividido por 20, não é? X vai ser 100 dividido por 20. Quanto é 100 dividido por 20, gente? 5%. Tem aí 5%, tem? Mas só isso já responde. Ele quer saber mais o quê, hein? Se ela é saturada ou insaturada, aí eu preciso utilizar quem? Opa, eu preciso usar o coeficiente de solubilidade, não é? Ei, em 100 gramas da solução, é de água ou é de solução que ele disse? Tu consegue dissolver quanto de hidróxido de lítio? 11 gramas de hidróxido de lítio. Só que você tinha quanto de solução? Quanto é que você tinha de solução? 20 gramas de solução. Quer dizer que você conseguiria dissolver quanto de hidróxido, hein? Como é a conta? Não é 20 vezes 11 dividido por 100, é ou não é? Simplifique aqui, ó. 20 com 100, fica quanto embaixo? 11 sobre... Não, sobre 5. Ei, divide por 5. Dobro de cima e volta uma casa. Já te ensinei isso. Dobro de cima e volta... Dobro de cima, vá. Volta uma casa. 2,2. Então você conseguiria dissolver quanto, hein? 2,2. E tu dissolveu quanto? Tu chegou no limite? Está abaixo do limite. Então ela é o quê? Insaturada. Linda a questão. Resposta. Entrar? Ei, vou de novo, tá? Vou repetir para você que não entendeu. Veja só. O Becker pesa 30 gramas. Quando ele coloca a solução é formada por soluto e solvente, ele vê que deu 50 gramas. Então, a minha solução, ó, você de casa, fala comigo. A minha solução tem 20 gramas. 20 gramas é a mistura entre hidróxido de lítio e água. Aí ele disse que secou isso, quer dizer que ele tirou água, ele retirou água. Ele secou e retirou água, sobrou 31 gramas. 30 é do Becker. 1 grama é do hidróxido de lítio. Quanto foi de água? 19. Se 1 grama é de hidróxido de lítio, hidróxido de lítio com água dá 20, então 19 é de água. Só que ele nem precisa disso da água, ele só quer saber o seguinte, ó. Primeiro, qual é a porcentagem da minha solução que é de hidróxido de lítio? Minha solução toda, meu 100%, tem 20 gramas. Se você tem 1 grama, isso é quantos por cento? Aí a gente faz a conta, 5%. Já matou um pedaço da questão. Aí tu ficava com 2 alternativas, é? A próxima coisa que ele quer é saber se é saturada ou insaturada. O que é que você tem que fazer? A questão me diz que 100 gramas de solução consegue 11 gramas de hidróxido de lítio. Foi a questão que disse. 20 gramas de solução, que era o que eu tinha, né? 20 gramas de solução, consegue X. Quando a gente faz essa conta, a gente vê que dá 2,2. E ele tinha dissolvido 1. Aí ele podia dissolver 2,2
Ele não dissolveu tudo que ele podia. Se não dissolve tudo que pode, a solução é insaturada. De boa? Tranquilo isso aí. Não para, não? Questão tranquila. Boa demais, boa demais. Vamos para a próxima? Ah, meu filho, de boa, ok. Questão. Questão 3. Faça 3, vá. Questão 3. Dê uma olhada na questão 3, por gentileza. Tente fazer aí, tá? Tente fazer. E aí, temos? Temos? Não sei. Deve ser. Confio em tu. E aí, Fernando? Qual? Você? Gente, veja só. Veja só. Abastecer um carro num dia quente ou num dia frio faz diferença? Faz ou não faz? Acha que faz? Porque que, assim, na prática, a diferença é irrisória, tá? Na teoria faz diferença. Faz diferença sim. Qual que é a diferença? Vê só. Num dia quente, a quantidade de gasolina que entra no tanque do carro vai ser maior ou menor? Vai ser maior ou menor? Diz. Vai ser menor, não vai ser menor? Por que que vai ser menor? Porque tá como? Tá mais dilatado, né? Tem menos massa e um volume maior, não é? Então, vê, o que vale a pena pra gente não é o volume de gasolina, é a massa, que tem que levar em consideração a densidade. Agora, num dia frio, a gasolina não tá mais densa, então no mesmo volume de gasolina vai entrar uma massa de gasolina maior, não é? Beleza. A mesma coisa quando você vai calibrar o pneu. Não sei se já aconteceu com você. Tem alguns carros que ele mostra a calibragem do pneu no painel. E às vezes o pneu tá numa calibragem mais baixa. Só que quando você pega estrada, acontece muito comigo. Às vezes eu saio do Ceará com um pneu um pouquinho mais baixo. Preguiça de parar para calibrar o pneu. Só que quando eu estou no meio da viagem, deu mais ou menos 1 hora de estrada, o pneu volta ao normal. Apaga do painel a calibragem. Por quê? Eu esquentei o pneu, não foi? O contato com o asfalto, o atrito esquentou o pneu e aconteceu o que com o gás? Expandiu. Aí ocupa um volume maior e o sensor buga lá o sensor, não é? Beleza. Então, vê, quando você vai calibrar o pneu, é interessante você calibrar o pneu frio.
porque você tem uma calibragem mais adequada ali do pneu. Tu concorda que o volume de gás que entra num dia quente ou num dia frio, o volume de gasolina que entra num dia quente e num dia frio, altera? Não altera, né? Devido à densidade? Beleza. Eu acho que a questão está falando mais ou menos disso, né? Do refrigerante frio e do refrigerante quente, não é? Não é mais ou menos isso? Vamos nós. Você que deu uma olhada na questão, ela diz o seguinte: certo refrigerante é engarrafado, saturado com dióxido de carbono a 5 graus Celsius e 1 atm. E então é fechado. 1 litro desse refrigerante foi mantido algum tempo em ambiente a temperatura de 30 graus Celsius. Em seguida, a garrafa foi aberta ao ar e agitada até praticamente todo o CO2 sair. Nessas condições, 30 e 1 atm, qual o volume aproximado de CO2 liberado? Gente, primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? A primeira coisa que eu preciso fazer. Mas eu digo assim, entre o refrigerante quente e o frio, eu vou direto calcular no refrigerante quente, o que é que eu vou fazer aqui, hein? Eu preciso saber a quantidade de gás que entrou quando o refrigerante estava frio, quando ele foi engarrafado, não é? Eu preciso fazer isso. Olha só, ele te diz aí nos dados, né? Volume molar dos gases tal, e solubilidade do CO2 a 5 graus Celsius e 1 atm. Gente, vamos lá. Ó. 5 graus Celsius. Qual que é a solubilidade do CO2? É a questão te diz. Diga aí para mim. 3 gramas por litro. Quer dizer que em 1 litro você consegue 3 gramas de CO2. Não é assim, né? Só que em massa não é legal, não. A gente vai trabalhar sempre em mol, em mol. Qual que é a massa molar dele? Então, 1 mol tem 44 gramas. E 3 gramas tem quantos mol? Todo mundo entendeu o que é que a gente está fazendo? Tirando de massa para mol, usando massa molar. Aproximadamente 0,07. Pode ser? Né? 0,068, 0,07. O quê? Mol de quem? Quer dizer o seguinte, que quando o refrigerante estava frio, quantos mol de CO2 o cabo colocou lá dentro do refrigerante? 0,07 mol. Beleza. Essa quantidade, ela não se alterou, né? Na teoria, ela não se alterou lá dentro do refrigerante. Beleza. O que é que aconteceu? Ele esquentou o refrigerante, não esquentou? Foi para qual temperatura? Foi para 30, foi? Foi? 30 graus Celsius. Ele te diz o volume molar nessa temperatura? Então quer dizer que 1 mol do refrigerante, 1 mol do gás ocupa 25 litros. Mas ele tem 1 mol todo? Quantos mol ele colocou lá dentro? 0,07. Quanto é que dá isso aqui? Quanto é que dá? Quanto é que dá? Alguém fez não essa conta, não? 1,75, não vai ter próximo aí 1,7. 1,7 o quê, hein? Litros de CO2. Você tem resposta? Letra C. Muito tranquila a questão, né? Você tira de massa para mol utilizando massa molar, depois multiplica pelo volume molar e acabou-se. Agora me diz uma coisa: se essa temperatura fosse mais baixa, ia mudar esse volume, sim ou não? Ia ser um volume maior ou menor? Menor, não é? Ei, se ele não te desse o volume molar, tu ia ter que fazer PV, NRT, não é? Ei, vê só. Se ele quisesse uma temperatura de 13 graus Celsius, dava para fazer? Dava, não dava? Você ia somar com 273 para ter a temperatura em Kelvin, ia colocar a constante, e quanto era que tu ia colocar aqui no lugar do número de mols? Né? O volume era o que tu ia descobrir e a pressão era de 1 atm. Ponto. Beleza? De boa? Foi não, Jadora? Tudo certo? É que tu fez assim. Tudo ok, né? Beleza. Tudo em casa, tudo em paz, né? De boa, de boa, de boa a questão. Vamos nós. Próxima. Faça 4. Questão 4, por favor. Questão 4. Questão 4, questão 4.
Questão 4. Ó, Letícia, você de casa, essa é a questão que você tem que olhar a solubilidade no gráfico, tá? E aí, temos? Vai, Amanda. Ok? Já fez? Você também? Questão 4. Bora nós. Questão 4, Vanessa. Cuida. E aí, qual gabarito? C, né? Gente, dá para fazer de dois jeitos. Tem um jeito bem óbvio, que é assim, ó. Você olha pro gráfico. É um jeito bem óbvio, quer ver? Curva de solubilidade para o KNO3. O KNO3 é o primeiro gráfico, o hidróxido de cálcio é o segundo gráfico. Olha o KNO3, à medida que eu aumento a temperatura, o que é que acontece com a solubilidade? Aumenta. Agora olhe para o hidróxido de cálcio. À medida que eu aumento a temperatura, o que é que acontece com a solubilidade? Diminui. Gabarito letra C. A solubilidade do nitrato de potássio aumenta com a temperatura, enquanto a do hidróxido de cálcio diminui. De boa? Certeza? Ok. Agora vamos fazer a letra A. Quando se adicionam 10 gramas de KNO3 em 12 de água a 60 graus, obtém-se uma solução saturada. Olha você de casa. 60 graus Celsius. Qual que é a solubilidade do nitrato a 60 graus Celsius? Tem que olhar no gráfico. É mais ou menos quanto, hein? Olha aí. 100 para 100? É? Então você tem 100 gramas de KNO3 para 100 gramas de água. Não é isso, né? É essa a solubilidade? Só que ele tem quanto de água? 12 gramas de água. Daria para dissolver quanto de sal? A gente consegue fazer essa conta, não consegue? Dá quanto, gente? 12. 12 gramas de KNO3. Só que ele disse que dissolveu quanto? 10. Gente, dava para dissolver 12. E ele dissolveu 10. Ele dissolveu no limite, acima do limite ou abaixo do limite? Abaixo. Então a solução é o quê? Insaturada. Ele está dizendo o quê na letra A? Está errado. Está errado. Está errado. Olha a letra B. Não observa-se a formação de precipitado quando uma solução formada por 25 gramas de KNO3 e 50 gramas de água a 40 graus Celsius é resfriada a 20. Vamos fazer? Me ajuda aí, Arthur. A 40 graus Celsius, qual é a solubilidade?
a 40 graus Celsius, qual é a solubilidade? 50 e uma coisinha, né, não? Né? Eu vou arredondar para 50, ó. Tá? Ei, em 40 graus Celsius, você consegue, presta atenção, 50 gramas de KNO3 em 100 de água. Não é assim, né, Eric? Não é? Aí vê só, presta atenção. Não observe-se a formação do corpo de fundo quando a solução formada por 25 gramas de KNO3 e 50 de água. Opa, quanto é que tem de 50? Quanto é que tem de água? 50 de água. Daria para dissolver quanto de KNO3? 25 gramas. Até aí, tudo bem. Só que o que é que ele vai fazer agora, hein? Vai o quê? Resfriar para 20, é? É para 20? É? Ei, para 20 graus Celsius, olha aí, você lá de trás, presta atenção. Para 20 graus Celsius, cai para quanto a solubilidade? 25, mais ou menos, não é não? Não cai mais ou menos para 25, né? Ei, então 25 gramas de KNO3 é o que pode estar em 100 gramas de água. Quanto é que ele tem de água mesmo? 50 gramas de água. Então, nessa temperatura, ele só conseguiria dissolver quanto de KNO3? 12,5. E ele tinha dissolvido quanto anteriormente? 25. Quando ele resfria, forma ou não forma precipitado? Forma um precipitado de quanto? De 12,5. Ele conseguia dissolver só 12,5. Ele tem dissolvido 25. Então, forma um precipitado do que está além do limite de 12,5. Fechado? De boa? Faz. Não é? Mas, de novo, não precisava ter feito tudo isso, né? Uma questão como essa, você bate o olho ali na letra C e já era. Letra D. Duas substâncias puras, olha aí, Amado, o que a gente estava falando, podem apresentar a mesma curva de solubilidade, pode ou não? Não, pode até ser muito parecida, mas igual não pode. O hidróxido de cálcio tem a mesma solubilidade que o nitrato de potássio em toda faixa estudada. Não, senão seria a mesma substância, não é? Beleza, beleza. Tá bom. Vamos mais uma. Questão 1 das fáceis. Faça 1 e a 2. 1 e 2 das fáceis, por favor. Questão 1 e questão 2 das fáceis. E aí, temos? 1 e 2? Temos? Qual o gabarito da 1? Tá? Vamos ver. Questão 1. O gráfico mostra a curva de solubilidade do sal de cromato de potássio em água. A solução indicada pelo ponto A e o tipo de dissolução do dicromato são denominadas respectivamente. Gente, à medida que aumenta a temperatura, o que acontece com a solubilidade? Aumenta. Então é endotérmica ou exotérmica? Endo, tá aumentando a temperatura e tá dando certo, é endotérmica, não é? Beleza, beleza.
Gente, esse ponto A, ele está abaixo da curva, não está abaixo da curva? Então a solução é o quê? Se ele tivesse na curva. Hã? Se tivesse na curva, era saturado. Se tivesse acima da curva. Show de bola. Gabarito letra A. Questão 2, a do refrigerante, né? Os refrigerantes são formados por uma mistura de água, gás carbônico e algum tipo de xarope, que dá cor e gosto da bebida. Mas essas três coisas não se combinam de uma vez. Primeiro, os fabricantes juntam a água e o gás em um aparelho chamado carbonizador. Quando esses dois ingredientes se misturam, a água dissolve o CO2, dando origem a uma terceira substância, o ácido carbônico, que tem forma líquida. Depois acrescenta-se o xarope a esse ácido. O último passo é inserir uma dose extra de CO2 dentro da embalagem para aumentar a pressão interna e conservar a bebida. Com relação ao gás nos refrigerantes, é correto afirmar. Olha aí, Feliz. Diminui se aumentar a pressão, verdadeiro ou falso? Falso, ao contrário, né? Está completamente dissolvido no líquido, verdadeiro ou falso? Tu já olhou para uma garrafa de refrigerante e tu viu que sobra uns 3 dedinhos, né? O que é aquilo? 3 dedinhos que sobram? Gás. Escapa mais facilmente do refrigerante quente. Sei, correto. Não é não? Do refrigerante quente não escapa mais facilmente. De boa? Tranquilo, Feliz. Eu sinto você ainda incomodada com o gás do refrigerante. Certeza? Beleza, ok. Escapa mais facilmente do refrigerante gelado, mentira. Escapa com mais dificuldade do refrigerante quente, mentira. Não é? Mentira, 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 mentira. Questão 3, faça 3. Questão 3. E aí, temos? Letra E? Letra E? Vamos ver. O diagrama apresenta curvas de solubilidade de alguns sais em água. O NaCl é insolúvel em água. Ah, gente, pelo amor de Deus, sal de cozinha não se dissolve em água, não. Por favor, né? B. O KClO3 é mais solúvel do que o NaCl à temperatura ambiente. Primeiro, qual é a temperatura ambiente? 25 graus, né? A 25 graus, quem é mais solúvel, o KClO3 ou o NaCl? Eles têm basicamente a mesma solubilidade, não é? Não é? Ele está dizendo que um é mais solúvel do que o outro. Mentira, 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 mentira. A substância mais solúvel em água a uma temperatura de 10 graus Celsius é o CaCl2. Verdadeiro ou falso? Cuidado, né? Quem está lá em cima dá para meio que confundir. Qual é a mais solúvel a 10 graus? NaNO2, né? NaNO2. D. Vocês marcaram o que mesmo, hein? Letra E. O KCl e o NaCl apresentam sempre a mesma solubilidade. Volta para aquele negócio. Se for sempre a mesma solubilidade, seria a mesma substância. Letra E, que é o que sobrou. A 25 graus Celsius, a solubilidade do CaCl2 e do NaN2 são praticamente iguais. Na onde cruza ali, né, as duas curvas. Gente, tem problema de ser igual? Não tem problema. Tem problema de sempre ser igual, que aí seria a mesma substância. Tá bom? Gabarito correto, letra E. Oi? Qual quinta? Quinta da página? Faça agora. Quinta da página 106. Volte aí, gente. Quinta da página 106. Quinta da página
106. Não faço a menor ideia. Ó, o pessoal de casa disse que era D. Vamos ver. Questão 5, página 106. Tu pode me dizer os sais e a solubilidade, por gentileza? Pera, não vi não, Eric. Qual é o primeiro? Nitrato de prata, AgNO3. 260 gramas, é grama? Para cada 100 ml de água, não é assim, né? O próximo. Sulfato de alumínio, é o Al2SO43, não é assim, né? Qual é? 160? 160? 160 gramas para cada 100 ml. O próximo. Cloreto de sódio. Sim. 36 gramas a cada 100 ml. O próximo. Nitrato de potássio. KNO3. Qual é a solubilidade? 52 gramas a cada 100 ml. Não acaba mais, não, é? Outro. Brometo de potássio. Será que eu sei? Sim. Qual é a solubilidade? 64. 64 gramas. Sim. Acabou? Graças a Deus. Ei, aí olha só. O que é que ele diz aí pra gente, né? Beleza. Se em 25 ml de solução saturada de um desses sais foram completamente evaporados, o resíduo sólido pesou 13 gramas. Beleza, beleza. Então veja só, 25 ml é? Gente, em 100 ml dá para dissolver 260? Em 25 ml dá para dissolver quanto? Na quarta parte. Tu concorda que é a quarta parte? Então, em vez de tu ficar fazendo um monte de regra de 3, tu vai pegar esses números todos e dividir por quanto? 4. Todo mundo entende por que, é que eu vou dividir por 4? Porque 25 ml é a quarta parte de 100 ml, né? Ei, lá, sei lá, lá, sei lá. Quanto é 260 dividido por 4? Quanto? 65, né? 260 dividido por 2 é 130, dividido por 2 de novo, 65. Quanto é 160 dividido por 4? 40. 16 por 4, né? Quanto é 36 por 4? Quanto é 52 por 4? Temos uma resposta, não temos? E a questão é tão boazinha que deu números bons de serem divididos por 4, né? Quanto é 64 por 4? Quanto? 16. Ele disse que sobrou quanto? Resposta? D. Letra D. Boa questão. Aquelas questões do Enem que vem com a tabelinha. Pra você ver, né? Você analisar 5 coisas diferentes. Boa, boa. Legal. Agora você vai para a quinta da página 107. Questão 5 da página 107. Questão 5 da página 107.
Resposta C. Gente, qual a interação que ele está falando aí, hein? Do NaCl com água. Como é que é o nome dessa interação? Íon dipolo. A região da água que fica negativa. Qual a região da água negativa? Olha aí, Davis. Que fica negativa com a região da água? O oxigênio, não é? O oxigênio. Ei, a região da água que fica positiva, os hidrogênios, não é assim, né? O Na que está mais fica com oxigênio ou com hidrogênio? Com oxigênio, né? O Cl que está menos fica com quem? Onde é que você vê aí, ó, o Na mais com oxigênio e o Cl menos com hidrogênio? Qual a alternativa que você vê? Letra C, não é? Gabarito correto, letra C. De boa? Faz, né? Não? Questãozinha tranquila. De interação do tipo íon dipolo. Questão 6, vou fazer rapidinho contigo. De novo, a questão do refrigerante. Tem muita, tá? Os refrigerantes possuem diversas substâncias dissolvidas, tornando um ótimo exemplo de solução. Entre as substâncias dissolvidas nessa bebida estão alguns gases. Na carbonatação de um refrigerante, quais são as condições em que se deve dissolver gás carbônico na bebida? Qualquer temperatura e qualquer pressão? Não, né? Pressão e temperatura baixas. A temperatura tem que ser baixa, mas a pressão tem que ser como? Alta. Alta pressão e baixa temperatura. Gabarito correto, letra? De certinho. Faça a sétima. Sétima. Gente, questão de solução cai bastante na tua prova, tá? Quando eu digo na tua prova, no Enem. Então a gente tem que estar bem afiado. A gente vai fazer bastante questão aí de solução. Tá bom? Questão 7. Questão 7. Faça 7. Questão 7. Bora trabalhar, meu filho. Não escutei. Qual foi o gabarito da 6 do refrigerante? Letra C. Luísa, letra C. Pressão alta e como é que diz? Temperatura baixa. Questão 7. Tem? Letra E? Letra E? Vamos nós. Questão 7. Seguinte. Tem que fazer conta, tem, Feliz? Não? Se a 20 graus Celsius misturarmos 20 gramas desse sal com 100 de água, quando for atingido o equilíbrio, podemos afirmar que, gente, 20 graus Celsius dá para dissolver quanto do sal? 15. E ele colocou quanto? 20. Ele colocou no limite acima ou abaixo? Acima. Agora escuta, eu estou dizendo que ele colocou. Dissolveu tudo? Dissolve quanto? Só dissolve 15. Então a solução vai ter o quê? Vai ter 15 dissolvido e 5 gramas de precipitado, de corpo de fundo. Tem gabarito? Letra E. Moleza, besteirinha, besteirinha, besteirinha. Oi. Hum. Vou te mostrar, tá? Questão 9. Gente, dá uma olhada aí na questão 9. Questão 9. Questão 9. Uma solução de cloreto de sódio. Ei, presta atenção que essa questão ela é cruel, ela é malvada com a gente, né? Uma solução de cloreto de sódio. A uma solução de cloreto de sódio foi adicionado um cristal desse sal e verificou-se que ele não se dissolveu. Pera, colocou um cristal.
esse cristal se dissolveu? Não. E além disso, olha aí, ó, provocando ainda a formação de um precipitado. Esse precipitado que foi formado é do cristal que ele colocou? Não, é de mais coisa que tinha na solução. Como é que eu sei? Porque ele diz provocando ainda. Então, vê, há uma solução de cloreto de sódio foi adicionado um cristal desse sal, que não se dissolveu. Esse cristal que ele colocou conseguiu se dissolver? E além disso, o que foi que ele ainda fez? Ainda foi, tá vendo que são duas coisas, o sal que eu coloquei e o precipitado que ele gerou. Se ela estava saturada e eu coloquei um cristal e ele precipitou e ainda levou coisas junto, é porque na verdade ela era o que antigamente? Super saturada. Covardia, né, a questão? Porque tem a resposta saturada. Aí, porra, o problema é esse ainda. O problema é uma solução, né? Esse ainda aí no meio é o que resolve a questão. Beleza. Posso. Vê só. Essa daqui, ó, é saturada. Ó, essa é saturada, essa é supersaturada. Fechado? Ó, para você que não entendeu, presta atenção, presta atenção. Se eu colocar, sei lá, 1 grama aqui, certo? Esse 1 grama vai se dissolver? Ele consegue se dissolver? A solução já está saturada. Eu coloquei 1 grama, ele consegue se dissolver? Não, né? Então, o precipitado é ele mesmo. Não é ele mesmo? Beleza. Agora, o que é que ele diz na questão? Que ele colocou um cristal, escolhi 1 grama aleatório, esse cristal não se dissolve, quer dizer que ele está bem aqui, certo? E além disso, ele usa esse termo, na verdade ele usa ainda, e ainda formou um precipitado. Tá vendo que são duas coisas, vê? Na saturada, eu coloquei 1 grama. Qual é o precipitado formado? Só ele. Na supersaturada, eu coloquei 1 grama. Qual é o precipitado formado? Ele. E ainda mais outra coisa. A resposta da questão é o ainda. Tá bom? Beleza? Por isso que ela é uma supersaturada. Faça 10. Faça 10. Questão 10. E aí, resposta? C. Os frascos contêm soluções saturadas. Ele diz que está saturado, de cloreto de sódio. Gente, a primeira é saturada, a segunda é o quê? Saturada, só que com corpo. Não é supersaturada, não. A primeira é saturada, a segunda é saturada com corpo de fundo, com precipitado. Perfeito? Diferentes soluções é o quê? Podemos afirmar que a solução do frasco 2 é mais concentrada do que o frasco 1. Verdadeiro ou falso? Falso. Ludmilla disse que as duas estão na mesma concentração, não é assim? A solução do frasco 1 possui maior concentração de íons dissolvidos. Verdadeiro ou falso? As soluções 1 e 2 possuem igual. Lembra a história do suco de acerola? Qual era o mais doce? Os dois eram doce igual, não é não? Aqui as duas têm sal igual, dissolvido. Tá bom? Dissolvido. E ele mata isso quando ele diz: os frascos contêm soluções saturadas. Saturadas. Ei, conversa, dá bexiga. Oi.
Hã? A B está errada, porque a 1 não tem maior concentração. As duas têm a mesma concentração. As duas estão saturadas. Tá bom? As duas têm a mesma quantidade dissolvida. Meu filho vai fazer a questão 14. Questão 14. 14. Questão 14. Você de casa, questão 14. Eu não te vi, não consigo. Questão 14, resposta? Qual? B de bola? Um rio nasce numa região não poluída, atravessa uma cidade com atividades industriais, onde recebe esgoto e outros efluentes. Qual o problema ambiental, hein, gente, de depositar esgoto? Eutrofização, excesso de nutrientes, né? Principalmente nitrogênio, fósforo e potássio. Qual dos gráficos abaixo mostra o que acontece com a concentração de oxigênio dissolvido na água em função da distância percorrida? Gente, é um problema de eutrofização, mas podia ser um problema de temperatura, não é? Ele podia estar falando da temperatura também. Olha só, a quantidade de oxigênio fica a mesma durante todo o período, ela cresce, a quantidade de oxigênio acontece o que com ela, hein? Decresce, mas ela decresce toda. Ela decresce ali no período onde está poluído e depois ele volta, não é? Onde é que você tem aí, ó? Vem normal, decresce onde está poluído, na cidade, né? E depois volta ao normal. Gabarito letra B. Tranquilo, gente. De boa? Se fosse sobre temperatura, seria a mesma resposta, inclusive, tá bom? Gabarito correto, letra B. Para fechar, faça 15. Só para fechar aí. Questão 15. Lembre do que Eric falou, que hidroxila é ponto de polaridade, tá bom? Questão 15. Qual gabarito? C. Dentre as vitaminas representadas na figura, aquela que necessita de maior suplementação. Gente, se precisa de mais suplementação, é porque você perde muito aquela vitamina, né? Você perde muito essa vitamina por onde? Pela água, não é? Que é o que você perde com mais facilidade no seu dia. Qual dessas vitaminas tu consegue perder mais na água? A 3, não é? Por quê? Mais hidroxila tem contato com água, não é? Gabarito correto, letra C. C de acabou-se. Um cheiro para você. Até semana que vem, nossa última aula antes do recesso. Fica com Deus. Dá tchau para mim, vai. Valeu!
Caramba, bicho, a gente tá no meio do ano já. Qual? E aí, eu não falei que voltava? Ó, faz o seguinte, se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta o que você achou e uma coisa que ajuda muito é você pegar esse vídeo e compartilhar para um amigo, para que ele também possa aprender muito aí com esse nosso conteúdo.